Pessoal, bem-vindos a mais um Deadline Podcast. Hoje eu estou aqui com a Cristine, ela é Head de Marketing na MSL Advocacia de Negócios e eu vou querer que ela se apresente aqui para vocês, para falar um pouco dela, né? Se introduzir aqui para a gente começar esse episódio. Bem-vinda, Cristine. Bem-vinda, Cristine. Primeiramente, obrigada pelo convite, Vitor. Bom, falar de mim é uma mistura de um pouco de tudo, né? Eu tenho 31 anos, sou casada, muito bem casada com o Luiz. Ele é engenheiro, enfim, trabalha no Hospital Sara. E eu sou filha de empreendedores. Minha mãe é florista, tem floricultura desde muitos anos. E meu pai já teve negócios de diversos segmentos, assim. Nunca tive a oportunidade, de fato, de trabalhar com ele, mas já fiz alguns bicos aí em alguns empreendimentos dele. Bom, eu adoro esportes, assim, falar um pouco de mim. Eu sou atleta de vôlei, sou adepta ali dos animais, do meio ambiente. E esse é um pouco de mim, assim, como pessoa. Mas atleta? Atleta. Treino Não de vôlei? atleta, assim. Eu falo atleta porque, enfim, eu já treino há muitos anos e vôlei para mim é um momento ali de descompressão, assim, onde eu consigo Tirar o estresse do dia a tirar o dia. estresse do dia a dia. Já participou de enfim. algum campeonato, alguma coisa? Alguns. Não vou entrar muito nesse detalhe, não, senão a conversa fica até longa. Legal. Mas é uma prática que eu gosto muito, assim, de esporte. Eu joguei vôlei, eu joguei handball, embora eu não tenha altura. Esporte, normalmente, é algo que eu gosto muito. Bacana. E eu comecei a minha carreira fazendo arquitetura, né? Então, sempre foi uma paixão minha, mas Também eu acabei... sempre estava na publicidade, nunca Não. inicialmente. Eu comecei fazendo arquitetura, mas logo nos primeiros períodos ali eu migrei para a área de negócios. E tive algumas oportunidades durante minha carreira. Trabalhei no Banco BS2, que é o antigo Banco Bom Sucesso. Trabalhei numa autarquia também, que é um conselho profissional de administração. Acabei entrando dentro da faculdade de administração ali, tendo a oportunidade de trabalhar no CRA. E, ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos de bancos, Banco BS2, Banco Inter, startups. Isso já como publicitária. Isso como publicitária, trabalhando com marketing, trabalhando com comunicação de forma geral. E startups também, não sei se vocês conhecem uma startup que chama Big Green, que fica ali no Shopping Boulevard. São fazendas urbanas espalhadas no Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte ela fica ali no Shopping Boulevard. E trabalhar também em multinacionais. Já tive a oportunidade de trabalhar na Volaris, onde eu adquiri muita experiências internacionais. Trabalhei com BUs diretamente com empresas ali do Canadá, América Latina, que me proporcionou um aprendizado assim gigantesco, absurdo, tanto na área de comunicação, mas como no marketing como um todo ali. Então, esse é um pouco da minha trajetória. E é isso. Legal. E aqui, Cristine, e como que foi assim essa passagem, esse início, né? Você começou trabalhando com o quê? Qual função? E como foi o andamento ali até para virar gestora, uma das gestoras hoje na MSL? Sim. Eu comecei trabalhando como consultora, mas num contrato de estágio no CRA. Depois eu migrei ali para o Banco BS2, tive a oportunidade de trabalhar lá. Em meados de 2017, 2018, depois de trabalhar mais de 5 anos no Banco BS2, eu fiz um acordo com o banco, pedi demissão e quis empreender. Quis seguir a carreira dos meus pais, que são empreendedores, tanto a minha mãe quanto meu pai, e quis abrir um negócio meu. Pelo menos para eu poder saber o que significa isso. E o que você chegou a abrir na época? Eu cheguei a abrir uma marca de semijoias, que eu fiquei ali durante... Eu tenho cliente até hoje, na verdade, que eu atendo de vez em quando. Atende por fora. Algumas clientes que eu fiz ali que são para a vida mesmo, até amigas minhas. E eu abri essa marca, foi onde, de fato, eu entrei de cabeça para o marketing. Entender falei, de negócios. Eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Eu lembro que, logo no início, eu tive que fazer uma pesquisa muito grande de mercado. Eu mapeei os principais salões de beleza da região central de Belo Horizonte para poder
distribuir. abrir espaço e fazer uma Parceria, distribuição de alguma forma coisa? estratégica, para poder fazer de fato parceria. Então, bati de porta em porta, fiz um mapeamento, a estruturação ali de todos os principais salões. Obviamente, recebi muitos nãos, mas para de fato expandir, ter um posicionamento da minha marca ali, Sim. que ela fosse mais conhecida. E também, né, fazer captações ali de forma mais estratégica com parcerias ali com os principais salões. Então, eu tive alguns bons clientes ali, parceiros, salões de beleza. Mas, enfim, por N motivos da minha vida, eu decidi, até por questões ali pessoais, já estava querendo voltar de fato para o mercado, decidi morar sozinha, querendo ou não empreender. É algo difícil. que, às vezes, você fatura um número muito interessante, principalmente final de ano. Depois, Sim. ali, chega janeiro, fevereiro, acaba caindo um Oscila pouco. demais, né, de acordo Tem com uma as- oscilação que não estava comportando com o meu modelo de vida ali e com os objetivos que eu tinha para aquele momento. Então, eu decidi voltar para o mercado, recebi uma proposta do Banco Inter, também dentro da área bancária, para poder estruturar a parte ali do marketplace do legal. Banco Inter, juntamente com o Rodrigo Gouveia. Não sei se vocês conhecem, mas ele já atuou no Facebook, enfim, diretor de marketing e comunicação lá. E para poder estruturar essa parte de distribuição ali do marketplace, que era uma parte totalmente nova ali do banco, um produto não bancário deles, e para trabalhar de fato com comunicação e a capilarização ali através do marketplace. E como que Foi. foi participar desse... Foi aí que a gente fez muitas parcerias também com afiliados. Então, lojistas, Casas Bahias, Magazine Quando Luiza. você Para colocar dentro do- dentro Para desses poder marketplaces, plugar né? através do modelo de afiliação dentro do marketplace. Show. É quando você entra no aplicativo do Inter, dá até para perceber, lá tem a aba de cada empresa ali Tem, que vocês fizeram a sim. parceria. E aí, na época, tinham 2 modelos, eu não sei exatamente como está hoje, embora eu seja cliente deles. Tem um modelo B2B, tem um modelo end-to-end, que a gente fala, e tem um modelo de afiliados, que o modelo de afiliados é um modelo mais plug and play ali, muito mais fácil da gente operar. E o modelo, de fato, end-to-end é que a loja mesmo, os SKUs, né, dentro, de fato, ali do aplicativo. Então, eu participei de toda essa estruturação, da parte de fidelização do nosso cliente final, como que a gente ia divulgar isso para o mercado. E também fazendo esse link junto com os parceiros, estruturando todo o processo ali para funcionar. Na época, eu brinco que ao mesmo tempo, eu trabalhava com a parte de comunicação, porque a gente tinha que comunicar para os nossos clientes bancários que a gente estava fazendo esse super app, né, que a gente Sim. gostava de falar, de fato, ali para poder ampliar as soluções Você dentro fala do pros aplicativo, usuários, no pros geral? próprios Isso. usuários bancários, dentro ali das contas bancárias, Uhum. e também fazer essa interlocução com os parceiros. Então, foi um pouco de tudo. Foi um pouco de marketing, foi um pouco Ó, deve ter de sido difícil demais. operação, De cuidar de toda a linha estruturar comunicativa, né? As toda a mensagens que vão equipe, chegar. as mensagens, a parte ali de CX também, para poder estruturar todo o atendimento e suporte que a gente deveria dar para os nossos clientes. Nossa, é muita mas coisa. que também eram os clientes das próprias lojas que estavam insatisfeitos. Meu guarda-roupa chegou quebrado. E aí a gente tinha que Isso virou estruturar literalmente tudo isso. um e-commerce gigantesco dentro do e-commerce aplicativo de um super banco. gigante. Exato. E aí eu trabalhei nesse processo durante alguns anos. Recebi uma proposta da Biguin para poder trabalhar, para poder assumir a parte de comunicação da Biguin. A Biguin, ela atua hoje com frentes tanto para o consumidor final quanto para empresas, restaurantes, para poder estruturar toda essa parte também do plano de assinatura, que na época era pós-pandemia ali. É um plano de assinatura, mas assim, como que plano funciona? de assinatura. A Biguin, ela, não sei se ela tem esse plano ainda, mas é um plano de assinatura. Você recebe toda semana hortaliças que foram produzidas dentro de centros urbanos. Que isso, nunca essas tinha ouvido fazendas E aí eu urbanas, otimizava né? todo o processo de logística, que isso tem toda uma degradação da própria qualidade, né? Sim. Das hortaliças que Sim. são produzidas. Então, as hortaliças não passavam por aquele processo
de logística, de horas Chegava e horas mais fresca, afins, né? Chegava fresquinha. Nossa, isso aí deve ser difícil demais de Toda fazer. semana chegava uma coisa nova. Então, assim, chegava rúcula, agrião, com uma série de variedades, assim, que a gente produzia nas nossas fazendas. Quando você entrou na Big Green, ela estava no início ainda? Ou Ela como que era? estava num processo de crescimento. Sim. Então, assim, se estruturando, fazendo as primeiras parcerias com os restaurantes. Então, a gente tinha o fornecimento para o consumidor final, no modelo de assinatura e no modelo também de loja, dentro ali do Boulevard, e estruturando a parceria B2B diretamente para os restaurantes. Então, e a comunicação ela tinha que incorporar todos esses públicos, Essas né? possibilidades. As Todas essas fazendas tinham, né? eram possibilidades. deles ou eram parceiros que atuavam? A gente tinha muitas parcerias. Então, aqui em BH, a gente fez uma parceria com o Boulevard. Eles fizeram um aporte de investimento na Big Green. Nós fizemos uma parceria com o iFood, lá em São Paulo, lá na cidade de Osasco. E aí, a gente fez uma fazenda no rooftop do prédio da iFood. Caramba, que Ó. legal. E aí, a gente sustentava toda como é que fala? A alimentação ali, que era feita, o iFood, ele faz a alimentação para os funcionários dele, e aí a gente abastecia todo o restaurante ali do iFood para os próprios funcionários, além dos funcionários terem o benefício de levarem as hortaliças fresquinhas para casa. Então, era um benefício. Nossa, uma complexidade Foi também. uma complexidade, assim, mas uma ideia muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente estava vendendo ali, né? A gente vende, o iFood fez uma parceria com a Big Green que a produção ali ela não era somente para o prédio, né? Para, de fato, os colaboradores. Tinha também a parceria que a gente fornecia para os restaurantes ali locais, também. E também para assinaturas ali da região de São Paulo. Com a Mercedes-Benz, a gente fez uma parceria muito legal também. Sério? Sério. Então, tem uma fazenda dentro da fábrica da Mercedes em Que São Bernardo isso do aí? Campo. Nunca imaginei. Eu Em também não. Salvador, no shopping de Salvador. A gente começou nos shoppings e depois a gente foi expandindo ali para algumas outras estratégias ali direcionadas mais para essa ideia de SID, que são empresas que querem, de alguma forma, fomentar a sustentabilidade, a sociabilidade ali dentro das empresas. Legal. Então, a gente aproveitava essas empresas para poder, eventualmente, fazer parcerias. Outras, no modelo, a gente não tinha exatamente um modelo. Umas aportavam um valor financeiro investindo na Big Green para acreditar no propósito e na causa, de fato, ali, mais na causa. E outras, de fato, a gente fazia um modelo de parceria. Legal. Então, foi muito interessante. E eu tive a oportunidade também de contribuir de uma certa forma. Depois, eu recebi uma proposta. Tudo isso foi, assim, escalonado. Muito um em cima do outro, né? Na verdade, assim, tiveram intervalos. Eu fiquei na Big Green 3 anos. No Banco Inter foram mais ou menos 4 5, anos. né, que você disse. Na Volaris, eu fui chamada para poder trabalhar lá, para poder trabalhar num job internacional, que era algo que eu já tinha muito interesse de fazer. Eu adorava trabalhar, assim, foi difícil. Eu gosto de falar que foi difícil sair do Inter. Foi difícil sair da Big Green. É porque são empresas muito São empresas, diversas assim, e muito grandes também, né? diversas, que eu construí histórias, assim, Você durante cria a uma minha afinidade carreira. muito grande também. E criei afinidade, tanto com os gestores, enfim, conheço, inclusive, são amigos pessoais mesmo, meu. E construir histórias ali foram muito significativos para minha carreira. Então, assim, foi muito difícil sair do Inter, tomar a decisão. Se encerrar um de ciclo sair ali, do passando Inter, para outro. Uma empresa super estruturada. Na época, eu morava do lado do Inter. Então, tipo assim, 3 Só acordava minutos, e ia. eu estava trabalhando. E aí, eu recebi a proposta da Big Green. Eu lembro que foi super difícil a tomada de decisão, assim. E aí, eu recebi a proposta na Volaris para poder trabalhar com esse job internacional. E uma empresa totalmente diferente do que eu já tinha vivido. Volaris é empresa de quê? A Volaris é uma empresa de tecnologia com diversas verticais. Eu trabalhei durante um tempo na BU de tecnologia para transporte público, num público totalmente diferente. Foram 3 desafios ali que Foram 3 completamente desafios bancário completamente diferentes, assim. Banco, startup que vende alface. Eu lembro que a minha chefe do transporte Inter público. falou, ela vai sair daqui para poder vender alface, eu não estou acreditando Tá de nisso, sacanagem. você tá de sacanagem. E aí,
Na Volaris, um trabalho mais direcionado para tecnologia para transporte público. Assim. Aqui no Brasil, eram 3 empresas. A empresa 1, a telemetria, que era um trabalho também, uma tecnologia direcionada para transporte público, e não somente transporte público, mas caminhões, enfim, uma parte mais técnica, que eu não vou saber explicar exatamente o que eles faziam, mas eu trabalhei mais voltada para a tecnologia de transporte público ali, para produto, eu não sei se vocês conhecem, o validador ali, a parte de bilheteria. Sim, então, sim. aquele hardware ali, vendendo aquele hardware, e aí Se aproxima o commodity, cartão. né? Se aproxima o cartão, valida. Então, é basicamente commodity aqui no Brasil. Tem em em maior todo parte lugar. do mundo, muitas empresas fazem esse tipo de serviço. A Volaris adquiriu a empresa 1 e a gente trabalhava com outras BUs também, mas a principal foi essa ali. Legal. E aí surgiu a oportunidade na MSL de entrar para poder cuidar também da parte de comunicação. Um produto totalmente diferente de tudo que eu já Agora havia não são trabalhado. 3, são 4 mercados diferentes. Exato. E eu comecei a ter um cargo de liderança, de fato, ali no Inter. Antes era mais algo mais... Ah, tá. No Inter já No tinha Inter, iniciado... Eu já era uma coordenadora ali. Uma coordenadora de comunicação ali. Uma coordenadora de comunicação, fazia interface ali, principalmente com os players que estavam entrando, para poder fazer toda a parte de kickoff e garantir que a comunicação fosse acontecer de forma efetiva. Perfeito. E fazendo link também com o time interno para a gente poder fazer a divulgação para os usuários. E aí, desde então, eu fui subindo com cargos de liderança e com responsabilidades também atreladas a esses cargos. E assim, a questão dentro de comunicação, qual foi a área que você mais se apegou? Assim? Construção de marca? Eu acho que tiveram alguns projetos assim, que marcaram a minha carreira. Assim, eu acho que o branding e projetos relacionados com branding marcou. Na Volaris, a gente fez um trabalho muito legal, que foi um trabalho... Eu fiz uma mostra cultural que envolveu algumas empresas, as principais BUs aqui do Brasil, e principalmente os clientes nossos ali. Foi uma mostra cultural que a gente convidou um artista que tem, na verdade, autismo, e que ele diferente. encontrou na arte algo para poder, né, seguir com a doença, com o que ele tem, com a neurodiversidade que ele tem, não é doença em si, mas com a neurodiversidade que ele tem, ele encontrou na arte algo para poder seguir. E a gente convidou esse artista, Lucas Siuk, para poder fazer essa mostra cultural. A gente fez um trabalho muito legal interno. Então, existiam algumas pessoas diagnosticadas, existem muito. TDAH, neurodiversidades assim, diversas, de fato, dislexia, para poder fazer um trabalho interessantíssimo que a gente fez com os colaboradores. Então, a gente fez um workshop que o Lucas ele palestrou com toda a história dele. A gente teve uma parte sensorial também, né, explicando ali como que quem tem essa neurodiversidade tem ali alguns hiperfocos, enfim. Sim. E foi um trabalho muito legal porque a gente convidou nossos clientes, alguns clientes chaves da nossa empresa, para poder presenteá-los com alguns quadros que foram pintados com a história desses clientes, Nossa, operadores de ônibus, de fato, tinham, enfim, clientes que estavam decidindo ainda se iria renovar contrato com a empresa. A gente convidou eles para essa mostra cultural, que a gente fez de forma separada, interno, e para os nossos clientes, e que poxa, ficou super sensibilizado mesmo com a causa que a gente fez, totalmente diferente. Essa mostra ela aconteceu ali na FIENG, foi de fato aberta ao público de forma totalmente gratuita, que a empresa de fato quem quisesse ir investiu. Podia ir. E vocês conseguiram vocês conseguiram garantir esses contratos depois ali A gente conseguiu garantir os contratos de fato ali pelo fato da gente ter feito esse trabalho. Então, assim, eu acho que posicionamento é muito sobre isso, né? E pensar além, né? Muita gente fica preso ali, talvez, na Coisas estratégia muito tradicional, só pensa no tradicionais. mercado. Exato. E até você mesma disse que, querendo ou não, é um mercado um pouco de commodity. Então, você trouxe algo totalmente fora da caixa, né?
Exato. que, de certa forma, não tinha nada a ver Trazer um com contexto de Exato. verdade ali para a Com empresa. propósito. Exato. Por que a gente está fazendo isso? Não era simplesmente, a gente queria fazer algo diferente. A gente tinha uma grana para investir. E aí a gente fez esse projeto, convidamos um artista que ficou super feliz com o convite. Eu já conhecia, já acompanhava. E foi algo totalmente com propósito, porque Legal. a gente tinha umas questões internas também relacionadas à neurodiversidade, que a gente já queria trabalhar. Que era o lema do ano ali da empresa, e a gente trabalhou de uma forma em consonância com o mercado, fazendo uma coisa muito legal e fora da curva. Legal. E trazendo resultado para a E empresa trazendo também, né? resultado e posicionamento. Assim. Bacana. Eu queria te perguntar, Cristine, hoje dentro do... Porque você veio de projetos aí mais ou menos, literalmente 10 anos, né? Seguidos ali de várias empresas diferentes. Nesses 10 anos aí, o que você... 12 anos trabalhando 12 com anos. comunicação. Pois é. Então, assim, como que foi o que você percebeu de mudança, né, no processo de construção de marca no decorrer desse tempo? Que a gente tem um marketing um pouco antes, né? Um Ali, pouco mais tradicional, né? e E hoje em a gente- dia... Hoje a gente tem um marketing muito mais ligado, assim... Antigamente a galera gastava muito dinheiro no longo prazo, construção de marcas e tudo mais. Hoje a galera tem que equiparar a parte de brand e posicionamento com performance também. Acho que é um pouco mais corrido com as coisas. O que você achou Fora de que diferente nisso antigamente aí? também era um mercado mais tradicional, hoje muito voltado para o digital, né? Eu acho que, assim, existem estratégias para momentos certos, assim, dependendo, né, do que se tem como planejamento estratégico nas empresas. Mas, de forma geral, eu acredito que o marketing ele precisa de trabalhar principalmente em duas facetas diferentes. Aproveitar a oportunidade que já existe, então a demanda que já existe de mercado, e aí isso entra muito o trabalho que a gente faz de mídia, né, principalmente ali, trabalhando oportunidades e dores já existentes e fazendo a captura dessas oportunidades. E a gente trabalhar dores que eventualmente não existem, né? E para que isso aconteça, a gente precisa de conhecer muito bem o nosso público-alvo. Então, conhecer de comportamento, conhecer de hábitos, conhecer Legal. de dores e trabalhando, eventualmente, oportunidades que ainda não existam, né? Então, conscientizando o nosso público de interesse, de algo que eles precisam de entender que muitas das vezes eles precisam daquilo. É que eles nem sabem, na verdade, Às que tem vezes aquele eles nem problema, sabem. né? Então, Legal. a gente trabalhar de forma, de fato, Conjunta, né? de forma em conjunto. Então, trabalhando com as oportunidades que já existem, dos clientes, dos leads, das oportunidades que já se sensibilizaram de que eles precisam, de fato, daquela solução. Conscientizando o restante. E conscientizando, fazendo trabalho de branding, que eu acho que é um papel mais ali direcionado de branding, criação de awareness, conhecimento de marca e sensibilizando esse outro público, que é um público também de interesse, isso precisa já ter sido mapeado antecipadamente, de uma dor que também pode ser uma dor deles. Então, sensibilizando eles. Então, eu vejo que existe a necessidade de trabalhar essas duas estratégias de forma concomitante. Legal. Ao mesmo tempo que você trabalha a longo prazo, você também tem o curto ali rodando, Exatamente. né? O curto, médio prazo, trabalhando ali principalmente, acho que o curto principalmente trabalhando em cima das mídias, então oportunidades que já existam. E no médio, longo prazo, a gente trabalhando com essa consciência, com essa criação. Até porque, assim, hoje o pessoal vê muito digital, mas nem tudo é digital, né? Eu acho que, assim, tudo vem o brand está ali desde a cultura da empresa, tudo que vocês estão reproduzindo ali dentro, né? Toda a construção de posicionamento que vocês estão fazendo ali dentro da MSL, por exemplo, né? Que a gente faz a parte de mídia ali, vocês puxam todo o contexto ali de marketing geral e é um pouco diferente. Tem gente que acha que, por exemplo, eu vou fazer o marketing vamos supor, da nossa assessoria ou do escritório de investimento, vai ser só digital, mas imagina você fazer um marketing de um Ambev. É um posicionamento completamente totalmente diferente. diferente. Eu acho que é narrativa de marca, Sim. muito sobre isso. Então, o que você comunica, como esse mercado está enxergando essa comunicação que você está fazendo. Sim. E a estratégia ela vai mudar, de Sim. acordo com o público, de acordo com a empresa, de acordo com o tom, os arquétipos das empresas, né? Qual que é, de fato, a comunicação que faz sentido para cada um. Legal. Não, e fora que muitas das vezes o pessoal fica hoje em dia, né, principalmente depois do boom da pandemia,
apegado à ferramenta. Então, eles acham que marketing digital é diferente do marketing. Mas, para mim, marketing é marketing, né? Marketing. O que vai mudar é onde você está veiculando aquela mensagem. Mas... Eu acho que tem alguns pilares assim que são essenciais dentro do marketing, assim, quando a gente fala estratégias de marketing. Existe o marketing, a inteligência de mercado, que é um dos pilares muito importantes da mercadologia, né? Que é a mercadologia. O pessoal gosta de falar que... Não sei se você vai entrar nesse ponto, Vitor. Não sei se eu estou antecipando alguma pergunta. Nada. Mas, não, pode falar à vontade. Existem algumas... Fugiu. Existem algumas empresas que falam que o marketing de suporte é uma house ali, no qual ali vai ser basicamente vai tirar pedido de, às vezes, um PPT que tem que ser atualizado, Sim. tem que ser uma arte que tem que ser feita, ou um vídeo que tem que ser produzido ali. Cara, o marketing é muito mais do que isso, assim. Com certeza. O marketing, ele pode drivar, muitas das vezes, o time comercial. Com toda certeza. Com todo o embasamento de inteligência de mercado, conhecendo ali as principais dores e oportunidades que existem no mercado ali de atuação, entendendo o comportamento, entendendo hábitos, entendendo o público, ele pode, de fato, drivar uma campanha comercial que pode ou não gerar muito sucesso para a empresa. Então, existem algumas culturas empresariais que ditam o marketing muito como esse marketing mais de suporte. Sim. Somente uma parte Somente criativa uma parte ou criativa. Mas o marketing, com toda a inteligência de mercado, ele pode trabalhar de uma forma muito mais estratégica. Esse é um dos pilares muito essenciais. Sim. O outro pilar que eu vejo que faz muito sentido é o de publish. Não sei se vocês sabem, mas assim, criar conteúdo, de fato, assim. Com certeza. Marcas que criam conteúdos e que usam esses conteúdos de forma totalmente estratégica. Eu acho que a MSL faz muito bem isso. Não, acho Demais. muito legal. Assim como Demais. Revista Exame, eles criaram toda uma plataforma de geração de conteúdos relevantes para o público de interesse. Tem toda a parte, de fato, ali de mídia, que precisa de ser trabalhada, a parte de creators, que eu acho que também é um dos pilares muito interessantes, que é aproveitar, de fato, os colaboradores, o founder da empresa, para poder, de fato, criar conteúdos de fato de relevância. E que hoje em dia está tendo uma ascensão enorme, né, nesse tipo de conteúdo. E está tendo uma ascensão enorme, por quê? Porque tem todo um apelo cultural por trás. Pessoas compram de pessoas, né? Que compram de pessoas. Então, isso é o que faz sentido, assim. Você traz uma cara para a marca. Você traz uma cara para a marca. Tem toda a parte também, uma outra vertical do marketing, que é de ops, né, que eles falam, e que é importante também que a gente trabalhar toda a parte em concomitância com marketing, vendas, Sim. Toda a parte de suporte ali também. Poxa, às vezes... Suporte do cliente, no geral. Suporte do cliente. Então, às vezes, o cliente ele passa por todas as etapas do funil, toda a jornada de compra, fechou o contrato, poxa, esquece aquele cara. Poxa, tem oportunidades para trabalhar, tem... cross-sell, existem oportunidades de trabalhar com aquele cliente. Com toda certeza. E tudo isso, marketing junto com vendas, pode trabalhar de forma muito colaborativa. Sim, né? eu acho que assim, quando a gente fala de marketing no geral, quando a gente vai falar de mercadologia, né, é tudo que eu faço para conduzir o cliente a um objetivo. Sim. Né? Pode ser compra ali, ter mais consciência da marca e tudo mais. Só que a galera é muito focada no seguinte, ele acha que marketing é só a parte de publicidade, ele acha que é só a parte criativa ali de alguma coisa, só a base teórica, né? O pessoal acha muito que marketing é a divulgação do seu negócio. Marketing Mas é muito mais. se você for parar para pensar, né, dentro do seu negócio, você também faz marketing com o seu cliente, ou seja, como que eu vou atender ele, qual vai ser o meu comportamento, qual que vai ser o suporte durante a compra dele. Exato. O meu time, a cultura da empresa também é um marketing, se for parar para pensar. É o endomarketing. Exato. Sim, exatamente. Então, são várias vertentes e não pode se apegar em uma só, né? Inclusive, assim, quando você fala sobre cultura e os próprios colaboradores, eles são a essência da marca, são eles que comunicam a marca muitas das vezes. E as marcas estão fazendo muito isso, usando eles como creators. Não somente o founder ali, né, de fato o gestor ali.
Então, eles precisam de estar comprados, de fato, com a marca, com o propósito, com o que tem que ser comunicado. Então, é muito mais do que isso. Eu achei interessante, até num ponto que nem está aqui, né? Mas falando assim, fora de digital, fora do conhecimento básico que a galera já tem, né? Quando vai pensar em marketing, marca e tudo mais, a parte de publicidade e imprensa. Vocês fazem muito no MSE. Como funciona esse processo? Cara, Porque eu realmente sou chulo nesse assunto. Leigo nessa. O negócio é performance, o resto... eu acho que, assim, faz parte de uma estratégia de branding, a gente se posicionar, traz autoridade para a marca. Então, hoje a gente, não sei se vocês acompanharam a MSL, mas a gente saiu com um artigo produzido pelo marketing, assinado por uma especialista contadora da empresa no estado de Minas. Cara, legal, olha a muito relevância bom. que isso traz. Hoje vocês estão em quais canais aí, literalmente? Você falou que Isso já de teve forma exames. totalmente orgânica. Então, assim, a gente tem uma assessoria que nos acompanha, a gente produz os materiais que são estratégicos para o público. Então, a pessoa pensa, não tem canais. Assim, a gente produz o material, a imprensa divulga, mas tem toda uma estratégia por trás. Então, por que a gente está criando esse material? Porque o nosso objetivo é atingir advogados e criar autoridade dentro do segmento de advogados para que a gente possa, por exemplo, impactar no produto Partners, que é o licenciamento para advogados. Então, a gente vai procurar conteúdos que sejam de interesse de editorias da Conjur, da JPro, do Jota, de canais que sejam, né, utilizados e consumidos por advogados. E porque são produtos muito complexos, né? E porque são produtos muito complexos. Nós temos uma estratégia para poder impactar os empresários, que é o nosso consumidor final, de fato. Então, nós vamos trabalhar com pautas relacionadas ali, pautas econômicas, o que está acontecendo no mundo, e trabalhar muito de forma também, não somente gerar o conhecimento e a informação, mas trabalhar de uma forma provocativa em cima do que está acontecendo. Sim. Então, a pauta hoje que a gente saiu no estado de Minas foi uma pauta relacionando com tarifaços do Trump. Então, como que isso impacta hoje o nosso empresário, que são os nossos clientes? Show demais. E a gente acabou saindo no estado de Minas de forma totalmente orgânica, sem pagar um centavo. Aliás, a gente pagou para assessoria e teve toda a estratégia por trás. Legal. Então, isso é muito interessante. A assessoria, ela vai buscando esses canais ali para vocês, na parte dessa questão desses canais mais publicitários no geral. Isso. A gente traz as pautas que são de relevância para a gente e que vão impactar o público que a gente quer. A gente alinha com a nossa assessoria e a assessoria faz o hunting, de fato, ali do canal. Sim, então, ele legal. vai atrás de exame, ele vai atrás de valor econômico, vai atrás do estado de Minas, vai atrás, eventualmente, de um canal que seja focado mais para a área jurídica. Então, de acordo com o que da pauta que a gente traz, ele vai oferecendo essa pauta de forma totalmente orgânica para esses canais. Eu não imaginava Eles basicamente que era assim. chegam, um exemplo, chegam com 5 temas e pedem para você escolher? Seria mais ou menos isso? Na verdade, a gente traz as pautas para a assessoria, que são de relevância para a gente. Entendi. A gente produz, tem alguns caminhos. Muitas das pautas a gente produz o conteúdo, os artigos, direto dos nossos colaboradores. Então, por exemplo, um contador, um advogado produziu um material ali que é de relevância e a gente solta ali para a assessoria para eles poderem cavar a oportunidade. E também, no modelo que a gente tem de contratação, existem vários, eles também produzem pautas. Eles produzem conteúdos de pautas que a gente define, que sejam de estratégia para o nosso público. Eles veem literalmente quem está disponível. Eles vendem o conteúdo, Legal. de fato. Então, a gente tem esses dois formatos. A gente produz o material e disponibiliza para eles poderem cavar a oportunidade. A gente define a pauta, eles fazem o material e já fazem a divulgação de acordo com o que a gente aprova. Eu nem de imaginava, material. eu não entendi absolutamente também nada não. da parte de E imprensa. também tem a outra forma, de que, às vezes, nós temos um advogado de muita relevância e aí algum canal, veículo, alguma editoria, algum jornalista entra em contato com a nossa assessoria, demandando um advogado, por exemplo, especialista na área tributária, para falar de um assunto específico. Legal. E aí, de forma orgânica, né, eles trazem a demanda, a gente trabalha em cima daquela pauta de demanda do jornalista e, eventualmente, tem alguma entrevista por trás dali. Bacana. Então Isso aí
essa ponta de assessoria de imprensa ela é muito mais aquele conteúdo que gera ponta de autoridade. Isso. Muito, Exatamente essa muito. ponta de autoridade. Qual que você acha aí, qual que é o nível de importância da construção de autoridade, né, no negócio de vocês ali na MSL para produtos extremamente complexos? Porque, querendo ou não, ali a parte tributária de negócios é um ato de confiança. Né? Produto muito difícil de você achar. Você não chega para, às vezes, só cair numa mídia ou coisa do tipo. Você pergunta geralmente uma indicação, né? O que você acha aí da ponta de autoridade na construção dessa demanda aí para vocês? Quando a gente fala de produtos high ticket, de forma geral, assim, a gente está falando de credibilidade de marca, a gente está falando de construção de autoridade. Então, isso é essencial na hora de um fechamento de um contrato. Né? Então, a gente ter essa autoridade, essa relevância, e estando num estado de Minas, numa revista Exame, num valor econômico, isso nos posiciona de forma totalmente estratégica para o nosso cliente. E muitas das vezes pode otimizar até toda uma cadeia ali, todo um ciclo de vendas. Verdade. Ali, mostrando a autoridade que a gente tem de um porque determinado tem gente assunto. que acha que a autoridade é construída só dentro de rede social. Isso aí De não, forma isso é uma alguma, a mentira. gente tem que trabalhar diversos canais, Sim. inclusive construindo essa autoridade de fato ali em editorias que são de relevância. Então, isso é de suma importância para um ciclo de vendas, para um produto B2B, para um produto high ticket. Então, é extremamente importante construir a autoridade. Sim. E até porque, parando para pensar como consumidor, quando você vê alguém produzindo conteúdo na internet, né, numa mídia social, você vê ele como um produtor de conteúdo. Exato. Agora, quando você abre o jornal e lê uma manchete sobre determinado assunto, lê todo um artigo ali dentro, você vê aquela pessoa como um especialista. Exato. Porque não é todo mundo que vai ter acesso a estar num jornal desse, né, a ser convidado a escrever algo. Exatamente. Então, é uma visão completamente diferente que o leitor tem. E assim, eu imagino que o mais difícil disso deve ser manter a consistência de marca em cada conteúdo que vocês produzem. Né? Porque eu sei que vocês são têm muito cuidado em cada canal ali que vocês estão distribuindo conteúdo. Né? Tanto que, passou uma palavrinha errada aqui, não, gente, a gente precisa tirar. Né? E é normal, isso Até acontece. por ser uma área sensível, né? Exato, ainda mais a advocacia. Você vai fazer marketing para advocacia, tem várias normas ali que a gente, até no dia que o Igor veio aqui, a gente bateu um ponto que eu não concordo muito, ele também não concorda muito, mas faz parte. Né? E imagina assim, qual que é o trabalho, o nível, assim, a correria que deve ser dentro do escritório para passar todos esses conteúdos em todos os pontos ali, né? Em todos os canais ali que vocês têm, e para manter essa consistência de marca. Qual que é a importância da consistência de marca aí na construção desses conteúdos? Totalmente. A consistência de marca, assim, acho que são coisas, alguns aspectos, alguns elementos fazem a gente ter a consistência de marca. Acho que o primeiro deles é a gente manter uma narrativa de marca que seja única, né? Uhum. Então, não adianta, por exemplo, a gente comunicar que a gente está executando tal e tal projeto e quando a gente vai fazer uma entrevista, por exemplo, com um dos nossos diretores, ele fala algo totalmente diferente ou não está conectado com aquilo que a gente falou. Então, a gente tem essa narrativa muito bem estabelecida para todos os porta-vozes, né, dentro da organização. Tom de voz, então, igual você falou, às vezes você traz um criativo ali que tem alguma coisinha que, na verdade, não necessariamente é um erro, mas que não é porque a gente não combina. Não, é porque a gente é meio agressivo lá. Não é de vez em quando. necessariamente um vocabulário que a gente Sim, com usa e que certeza. a gente precisa, querendo ou não, adaptar porque é a nossa marca. Entendi. E aí, Não, às vezes, o Vitor briga com a gente, poxa, você mudou a cópia inteira, você mudou o criativo inteiro, É isso porque aqui não hoje- vai dar resultado. hoje a gente Mas você está tem- pensando na estrutura da marca. Eu estou pensando né? na estrutura, na comunicação de fato, que a gente precisa de manter Sim. um tom. Então, isso é muito importante, manter a consistência Sim. nisso. E Porque é- senão a gente vai estar comunicando. E é um trabalho muito difícil também, porque quando você está falando do mercado, né? Você tem ali o concorrente X, você tem você, o concorrente X, e tem pessoas fazendo ofertas, né, extremamente, às vezes muito agressivas. A gente tenta adequar alguma coisa ali para tentar competir no meio daquele ponto de mídia ali, porque mídia, a gente fala que é guerra, né? A aquisição ali é a oferta pesada, a gente precisa mandar a pessoa para dentro. Lógico, seguindo todas as normas ali do que a gente pode fazer, o que não pode fazer, mas é bem complexo ali para trabalhar com isso. Nossa. E aí vai de encontro com uma coisa que também é do marketing, né? Assim,
marketing é teste. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que manter uma consistência, a gente tem que testar formatos diferentes. Com certeza. E avaliar o que gera resultado, o que está de acordo, o que não está. Então, a gente precisa de manter a consistência nos nossos materiais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que testar várias variáveis. modelos diferentes. Acho que um dos maiores desafios também são múltiplas personalidades, né, que vão estar comunicando pela marca. Então, para achar um consenso ali também, entre alinhar todos os jeitos, né, que a pessoa fala, o que pensa e etc., para deixar bem redondinho também, deve ser um grande desafio. E é um trabalho difícil, porque querendo ou não, Cristiano, você guia ali, né, vários pontos, vários trabalhos dentro da MSL, desde eventos, né, revisar tudo ali que a gente manda também da parte de mídia, todo posicionamento ali dentro do Instagram, correria danada. Não? É muita muito coisa. trabalho. Muitas das vezes o Marco que revisa para mim agora. O Marco tem sido meu o Marco entrou ali agora, tá te ajudando. Braço direito. Legal. Ele é jornalista, então ele também tem esse viés da comunicação. Então, um olhar mais crítico para isso, Um olhar mais né? crítico. Sim, legal. E um outro ponto também é que é o seguinte, você falou de testes e o principal é a velocidade, né? A galera antigamente ela não estava acostumada. Pô, eu fazia uma propaganda, ela jogava ali e durava não sei quanto tempo, né? Nossa, passava um ano a mesma propaganda. A mesma coisa acontecendo. Hoje, quando você vai entrar dentro do digital, o algoritmo, vamos colocar até algoritmo orgânico, né? Ele exige cada vez mais produção. Quando você vai falar de mídia, pô, tô rodando uma oferta hoje, né? Aí passa um tempo, a oferta satura, assim, mínimo tempo ainda falando na coisa, muito rápido. Aí você vai trocar literalmente a camiseta da pessoa que está apresentando, mantendo a mesma base de oferta, e o criativo começa a performar. É uma coisa muito louca. Então, assim, correria de vocês ali para bater esses pontos ali é muito grande. Fora que, às vezes, você sobe um criativo que passou ali 5, 7 dias, você vê que ele não está performando, já tem que trocar. Então, a velocidade, pra né? Para não queimar a verba, né? Exatamente, exatamente. E antigamente, você subia aquela campanha e deixava lá, né? Não tinha muito... Não tinha concorrência nenhuma. É. Agora, o mercado se modificou muito mais, né? E uma coisa que a gente pensa, que é o seguinte... Quando vai falar ali de mídia, marca, tudo no geral, a galera acha que só a ponta da comunicação aqui ela importa, né? Mas quando você vai ver se ela não se mantém aqui, desde um criativo até no restante, tudo que vocês estão fazendo ali dentro do Instagram, até chegando na parte comercial, ela também, se mudar alguma ponta da comunicação, ela pode ser afetada. Exato. A gente vê muito isso aí, pô, ajusta ali uma parte comercial, ajusta uma ponta ali de mídia, porque quando a gente vai falando de marketing, ele implica na comunicação geral ali do trabalho. Acho que marketing e vendas tem que estar falando a mesma língua. Assim. Então, se a gente tá trabalhando em cima de uma proposta de valor baseada numa dor que a gente já identificou que ela é inerente ao nosso público, a gente precisa de manter essa argumentação do início ao fim, de ponta a ponta. Exatamente. Se a gente não mantém essa argumentação, não vai ter conversão. Sim. É o que a gente está vendo. E acontece muito. Acontece. Tem que ter a argumentação inicial, ela tem que estar atrelada no criativo, ela começa no criativo, que é onde a gente faz a captação ali. Ela também tem que, além da in-page, muitas das vezes o formulário ali de preenchimento, ele tem que estar conversando com aquilo que a gente colocou no criativo. O SDR, muitas das vezes, tem que estar fazendo perguntas relacionadas ali com aquilo que a gente está ofertando. Tem que relembrar o contexto da onde que veio. Tem que relembrar o contexto da onde que veio. E aí o Vitor traz esse trabalho. Vocês estão fazendo isso, vocês estão trabalhando assim. Muitas vezes ele fala comigo para que eu possa fazer esse alinhamento com o comercial. É porque é muita ponta. Às vezes a galera está muito agarrada com outra coisa. Exatamente. Ali também. E, ao mesmo tempo, toda a proposta comercial ela tem que estar baseada naquela proposta de valor que foi identificada ali numa oportunidade inicial dentro começou no criativo. Exato, da dor exata ali do cliente. Da dor exata do cliente. Então, as coisas têm que estar muito bem alinhadas entre marketing comercial para que a gente possa ter um discurso só e para que a gente possa conseguir ter o nosso objetivo em comum, que é fazer a conversão. Exatamente. Sempre respeitando a comunicação da etapa anterior, né? Exato. Que aí a pessoa viu uma coisa, eu até brinco, quando eu ensinava sobre Google, que, por exemplo, a pessoa pesquisou comprar uma bolsa, aí aparece o anúncio, compre uma bolsa. Se eu entrar lá dentro, está vendendo carteira, perdeu a mensagem. Então, essa linha comunicativa é muito simples, mas ao longo do tempo, né, principalmente num produto mais complexo, que são várias etapas, pode ser que durante esse caminho ela se perca. Exato. E assim, até a ponta ali, quando a gente faz o trabalho na MSL,
E a gente falando até de produto também, né? O produto ele tem que condizer ali exatamente com as dores que a gente identificou. Igual vocês estão no processo ali agora de licenciamento, produto muito legal ali para advogados, né? Quiser até explicar um pouquinho como que foi aí para desenvolver, porque veio do ano passado. Eu nem sei quando vocês tiveram a ideia, porque eles me jogaram assim, gente, nós vamos fazer um licenciamento. Eu falei, putz, o que eu vou fazer aqui agora? Ô, Vitor, vou te falar uma coisa, que esse produto, ele, assim, a gente vislumbrou oportunidade. Acho que o Diogo, ele vislumbrou uma oportunidade de mercado. Na semana seguinte, a gente já estava operacionalizando e colocando de pé toda uma estrutura para a gente poder viabilizar isso para o mercado. Agiu muito rápido, então. Foi Não, muito muito rápido. rápido. Foi muito rápido, assim. E a gente... o Diogo, ele vislumbrou essa oportunidade, né, de oferecer toda a parte operacional, de estudo tributário, societário, que a gente faz para o nosso cliente final. A gente viabilizar isso também para outros escritórios de advocacia, de outros segmentos que têm clientes que são... que tenham, né, de fato, ali uma demanda existente, a gente viabilizar isso para eles. Então, não somente advogados, mas contadores, a gente gosta de falar também empresários executivos que trabalham com algum tipo de consultoria ali também, possa ser que tenha fit. Uma carteira B2B ali, robusta. Uma carteira B2B robusta, né? Então, o que a gente consiga oferecer. Então, veio dessa dor de mercado para a gente poder, de fato, oferecer essa solução que a MSL trabalha com muita maestria, com muita autoridade, muita relevância para os nossos clientes também, para outros escritórios que tenham essa demanda. Então, a gente vislumbrou essa oportunidade e já operacionalizamos praticamente na semana seguinte ali todo o projeto. Muito rápido. Eu achei de forma muito rápida. Achei que já tinha um tempo que vocês estavam planejando. Pelo visto, foi numa semana e na outra já... Sim, eu estou falando uma semana, mas foi assim de uma forma muito, muito rápida. Assim. A gente estruturou tudo de uma forma recorde. Até você falou sobre essa parte de criação, eu fiquei curioso. Quando você chegou na MSL, como que era esse processo, tanto de marketing, comunicação, o que tinha antes, como que foi o processo para redesenhar isso? Acho que o marketing da MSL, eu vou ser um pouco ousado aqui, eu gosto de falar com o meu time que, não somente com o meu time, mas existe o AC antes da crise e o depois da crise da MSL. Porque antes era basicamente criar conteúdos aleatórios, que alguns faziam sentido, outros não necessariamente. Isso falando quanto tempo atrás? Eu entrei em agosto na MSL. Foi agosto, isso. Do ano passado? Do ano passado. Então, desde lá, a gente trabalha de forma muito estratégica. Então, conhecendo o nosso público de interesse... Eu concordo, mudou bastante. Identificando o nosso ICP ali de produtos e soluções que a gente trabalha de forma bem segmentada, trabalhando com conteúdos que, de fato, façam sentido e que sejam de relevância para esse público, trabalhando numa estruturação de assessoria de imprensa para nos trazer autoridade, tendo um alinhamento também maior com o comercial e que a gente ainda precisa evoluir muito. Então, trabalhando de uma forma bem 360, claro que a gente não consegue abraçar todos os problemas, né, concomitantemente, mas a gente já tem tido grandes melhoras assim, com relação ao marketing da MSL. E aí eu gosto de falar que existe o AC e o DC. Não, mas pelo que você falou, transformou completamente a estrutura. Muita coisa que foi implementada depois, né? Exatamente. Assim, teve um avanço muito legal. Exato. E assim, esse desafio que você está tendo agora, porque literalmente muito complexo, né? Porque você sair ali de um Banco Inter, vir agora para literalmente vocês estão fazendo uma expansão nacional, né? Paga. A diferença, como que está sendo ali a parte do que você está identificando na construção desse produto final? Porque esse produto ele está construído, né? Mas ele vai se adequando ali em algumas pontas ali para as dores do cliente. O que você acha que mais tem que olhar ali em si para a construção de um produto desse? Da MSL Partners? Exato. Eu vejo que principalmente a gente manter esse tom inicial, né? Não esse tom, mas essa proposta de valor com base na dor identificada de ponta a ponta. Eu acho que se a gente trabalhar de forma estratégica e cirúrgica nisso, só aí a gente vai ter muito ganho. E aí a gente começa a falar também
de personalização, a gente começa a falar sobre uma venda mais consultiva. Legal. A gente começa a falar sobre avaliar o cenário do cliente para poder, num segundo momento, a gente ofertar algo que de fato faça sentido para aquele cliente e não trabalhar de uma forma automatizada como a gente imaginou que pudesse fazer sentido, assim, Sim. um produto que já existe no mercado. Então, é uma venda high ticket, é uma venda que muitas das vezes existem várias objeções, existem outros players fazendo algo semelhante. Então, a gente trabalhar essencialmente num discurso de ponta a ponta, coerente do início ao fim, a gente trabalhar num projeto que seja personalizado para aquele cliente e a gente trabalhar com um tom consultivo, né? Eu acho que tudo isso é algo assim que vai fazer acontecer, vai fazer a roda girar. Perfeito. Concordo 100%. Uma outra coisa, aproveitando que tocou nesse ponto de criação do produto, fico imaginando, né, que você passou por várias empresas de tamanhos diferentes, algumas multinacionais, outras um pouco menores. Em relação à estrutura, equipe, né? Eu pensei nisso agora. Que você tem muita mão de obra em um, né? Muito time disponível para executar, em outro nem tanto. Quais são os desafios, né? De uma estrutura menor quanto de uma estrutura maior? É diferente de uma multinacional para né? Para um negócio milionário, mas milionário também, mas que só não é bilionário ainda. Se Deus quiser, vai virar. No Banco Inter, eu já tive a oportunidade de trabalhar com um time de mais de 60 pessoas. Assim, Nossa, uma trabalho. estrutura com um call center totalmente direcionado para dores muito específicas ali do negócio. E é tão desafiador quanto um time enxuto. Assim, gerenciar tudo isso é muito desafiador. E aqui na MSL, com um time totalmente enxuto, com estratégias, muitas das vezes, muito não desfocais, mas estratégias muito diversas, com públicos diversos. Então, hoje, a gente tem um público de empresários que a gente precisa de atingir, a gente tem um público de prefeitos, que agora é um produto que a gente tem dado uma energia muito grande para que a gente possa também trabalhar com soluções tributárias para esse público. O público do Partners, que é o público direcionado para advogados, contadores, que é totalmente diferente, e sensibilizar todos esses públicos nas nossas comunicações. E com um time totalmente enxuto. Então, existe o desafio da escassez de pouca mão de obra e muita demanda para a gente poder fazer. E aí eu falo que eu tenho um time sensacional, que a gente consegue operar muito com pouco, porque é um time muito bem estruturado, muito bem engajado. Dedicado. Acho que a cultura, ela diz muito sobre isso, das pessoas que você traz para dentro. Então, eu gosto de dizer que isso também influencia muito. Eu acho que comparado ao E são restante do desafios mercado, diferentes. tá assim. bem acima da média mesmo, realmente. Mas, assim, deve ser muito complexo. Porque, assim, uma estrutura maior, eu tenho hoje, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas agora com o Ramon lá na São Rich. 7, não? 7 pessoas lá com o Ramon na Rich. É porque entrou, eu esqueci. Aí já é uma complexidade danada. Mas eu acho que a questão de vocês hoje ali dentro da MSL, o que vocês conseguem executar, quando você vai se comparar com outros escritórios de advocacia, tanto que não acho legal pegar outro escritório de advocacia com um cliente, eu acho que ela quase me xingou uma vez que eu falei uma coisa do tipo. Não acho legal fazer isso, mas também o nível de maturidade que a MSL tem para estar executando tudo isso é totalmente diferente com a grande maioria dos escritórios do mercado. Né? É o que a gente vê ali do nível de capacidade de crescimento de uma empresa, que tem uma maturidade maior nos processos de marketing, vendas, operação de você lá, pô, chega dentro do escritório lá, parece que está tudo liso, uma maravilha, muito bem alinhado. Então, assim, total capacidade ali de vocês de chegarem ali em outro ponto ali agora. É que você pega a maioria do mercado, eles ainda estão muito travados, né, em relação a ver que o escritório é um negócio. Exato. E que precisa ter, obviamente, equipes diferentes para objetivos diferentes. Principalmente a parte de captação. Porque se é uma empresa, um escritório, não vende, ele não tem um negócio. E eles negligenciam muito isso, né? Eu acho que até pela própria estrutura, assim, né? Existem normas ali da OAB, enfim, não sei nem se eu vou ser censurada falando disso, mas
que limitam, né, de fato, a operacionalização de uma área comercial, uma área de captação para escritórios de advocacia. Né? Sim. E a gente trabalha de uma forma muito disruptiva na MSL, de uma forma muito inovadora, diferente de muitos escritórios de advocacia. Né? Poxa, um escritório de advocacia, um advogado, ele precisa também de ter clientes, né? Precisa de também fomentar ali uma carteira de clientes. E por que não ter uma área comercial, uma área de marketing estruturada para poder operacionalizar tudo isso? Exato. Muitas das vezes, o operacional ali, o advogado em si, por mais sênior que ele seja, ele não vai conseguir conciliar ali, operacionalizar, às vezes, um parecer que ele precisa de fazer com uma captação. Então, o comercial está ali para poder dar esse suporte e fazer com que aquele escritório, né, ele tenha um resultado ali satisfatório. Sim. Né? E é muito mais interessante você ter alguém especialista em venda cuidando da sua venda, né? Exatamente. E aí você fica tranquilo para cuidar de Você outras faz o áreas. que você é bom, que é, de fato, seu core business, que a outra pessoa que é boa de vendas, que é boa com marketing, vai operacionalizar tudo isso. Cada um na sua área. Cada um na sua área. E eu acho que assim, a grande maioria dos negócios ainda são muito tradicionais. Estava até vendo um dado esses dias, que era, eu acho que são em 2022, 2020 mais ou menos. Estou chutando o dado aqui, é o que eu vi na internet. Vi num artigo lá. Mas eu acho que tinham 200 ou 300 milhões de negócios dentro do Meta, né, do Facebook. Dentro desses 200, 300 milhões, só 10% anunciavam até 2022. 2022 está aqui agora, a internet Você falou já batendo na porta. Existem 300 milhões de contas de Instagram. Isso, contas comerciais dentro do Meta. E somente 10% ali anunciavam. Hoje deve ser mais ou menos 20%, 25%. Então, assim, se você já tem uma estratégia comercial, já tem uma estratégia midiática, se já está tentando executar algo para gerar uma demanda recorrente ali para o escritório, já está na frente de todo mundo. Exato. E até porque, provavelmente, esse dado considerou quem já anunciou, mas quem anuncia com frequência, né? Muito provavelmente esse número deve cair mais ainda. Exatamente. Muito diferente. E aqui, um outro ponto que eu queria entrar com você, Cristine. Qual que é a maior dificuldade que você tem hoje dentro de operacionalizar esse processo de marketing? Você fala mais na parte comercial, marketing? Isso, comercial, marketing. Tá. Essa pergunta não estava alinhada, não. Tava, hein? não. Soltei aqui agora surpresa. perguntando. Porque eu tenho um problema muito grande para entender de construção de marca geral, né? Eu não entendo nada, literalmente. Construir uma marca, no brand, longo prazo, não. coisa. O nosso foco é mais performance. Você assim. fala mais na parte comercial ou mais na parte de awareness, de conhecimento de marca, de Você construção fala no meu de ponto? marca? Eu acho mais na parte de construção de marca. Construção de marca. Porque você é formada em Formada em administração. administração. Pois é, eu não formei em administração nem publicidade. Então, assim, a gente foi aprendendo na marra ali, né, implementando para algumas empresas, implementando também para os negócios que eu já tive, e a coisa foi funcionando. Mas a questão de crescimento de marca eu acho muito complexo. Acho que talvez para a gente que não formou nisso, é entender provavelmente o processo, né, de como que é feito. Na verdade, eu vou até mudar a pergunta. O que você acha que é o maior problema hoje dentro dos publicitários ou até das pessoas que estão entrando dentro da área de marketing, né, que eu vou deixar até a minha opinião, que é não entender de negócios. Você, como administradora, né, formada em administração... Já tem uma visão maior sobre... Exatamente. Não tem noção nem... A grande maioria das pessoas que não entendem de negócio não tem a menor capacidade de entender como que vai gerar demanda para um produto. Eu diria que o principal ponto, assim, para que a gente possa escalar um negócio, construir uma marca, né, que seja uma marca sustentável e que se posicione de forma estratégica, é ter uma base do marketing, que é uma base de inteligência de mercado. Então, você conhecer muito bem o mercado. Primeiro, conhecer muito bem o mercado. O seu mercado de atuação, seus concorrentes, entender qual que é a fatia do bolo ali que te representa. Entendendo isso, você vai conseguir entender também o seu público, vai conseguir entender profundamente o seu público em termos de comportamento, em termos de principais dores, quais são seus hábitos diários, coisas que de fato o seu público executa todos os dias, para que aí sim você possa construir uma estratégia de comunicação
que seja aderente àquele público, que seja aderente àquele mercado e de forma estratégica. Legal. Não adianta você só imaginar que a sua fatia do bolo é um público específico. Você tem que conhecer o mercado e entender se aquele mercado ele está coerente com o seu negócio. E, a partir daí, você criar uma estratégia de comunicação que esteja alinhada com tudo isso. Então, eu vejo que, hoje, a área de inteligência de marketing, a área, de fato, é o coração ali, de fato, do marketing. É ali que você vai extrair insumos que, de fato, você vai trazer uma estratégia direcionada para a comunicação que você quer, para que você possa construir essa awareness, construir esse reconhecimento de marca. Sim. Entendi. E para o público, de fato, de interesse. Até porque se você entende muito bem do mercado, você consegue, primeiro, adaptar a sua comunicação, seu produto, a forma do atendimento. Então, isso vai modelar completamente a sua Avaliar os seus operação. canais. Então, avaliar se você está fazendo mídia no canal certo, Uhum. se você está fazendo, toda a comunicação, todo o direcionamento da sua comunicação de forma estratégica no canal exatamente que você vai comunicar com o seu público. E aí, quando a gente fala de mídia de escala, a gente vai conseguir ter, muitas das vezes, um resultado muito grande, mas não necessariamente para o público que a gente deseja. Por exemplo, televisão. Sim. Né? Você pode consolidar uma marca, pode trazer uma marca, pode fazer com que uma marca seja muito reconhecida, mas não necessariamente de uma forma efetiva. Sim. Né? E o mais legal, assim, e explicar pro pessoal que é muito mais do que só comprar um curso na internet e você tentar entender o que você vai fazer ali. E hoje é o que mais tem no mercado, né? Ai, nossa A pessoa senhora. compra o curso ali, ela já R$600 e virou o rei do marketing. virou o cara que sabe de tudo ali dentro do mercado. Mas agora eu queria te fazer umas perguntas um pouco mais pessoais, Cristine, que qual que é o maior conselho que você tem para quem quer trabalhar com marketing e vendas hoje? Poxa, entenda o seu público. Entenda o seu público. Entenda o seu negócio primeiro, entenda o seu público, para quem você quer comunicar, para você poder comunicar com relevância, com propósito, com intencionalidade para esse público. Não adianta nada você sair comunicando aleatoriamente. Entenda primeiro qual que é esse público que você quer atingir, para que você possa, a partir daí, traçar uma estratégia que faça sentido para essa galera que você quer sensibilizar. Legal. E um outro ponto agora, um lado mais pessoal, né? Quais são os seus sonhos aí, pessoalmente? Sei que você já é casada, né? Eu não sei se sonha em ter um filho. Quais são os seus sonhos aí profissionais também futuramente? Fala um pouquinho do seu lado pessoal pra gente. Né? Plano de carreira. Crescimento. Claro. Bom, sonho de ser mãe. Então, nos próximos 5 anos aí, eu acredito que isso vai se concretizar. Eu me vejo também liderando como CEO ou CMO de uma empresa, talvez aí no futuro, nos próximos 10 anos, uma empresa grande. Então, quero, de fato, ter um cargo significativo para poder fazer essa roda girar do marketing. Até a própria MSL, um crescimento Até a própria que eles vão... MSL, né? Então, Ela indo crescendo junto, né? Exatamente. eu digo que existe talvez uma cadeirinha ali de CMO que possa fazer muito sentido, né? Trabalhando ali de uma forma muito parceira da área comercial, mas que talvez não, porque não um cargo de diretoria, né? Para um futuro. Eu acho que tem super oportunidade ali. A MSL vai crescer muito nos próximos anos. Vai, com certeza. E de forma pessoal, eu acredito que isso, assim, liderar ali uma empresa de grande porte num cargo de diretoria dentro do intervalo aí de 10 anos, ser mãe, e acho que são os principais pontos aí. Muito Tem legal. uma dúvida pessoal, o que você anda estudando recentemente? Cara, eu tenho estudado muito línguas. Línguas? Então, eu sou avançada no inglês, mas eu digo que eu ainda não sou 100% fluente. Então, eu quero atingir essa fluência. Eu estou estudando italiano nos últimos tempos. Então, línguas, para eu poder me falar da área de comunicações. Fez até uma viagem para a Itália agora, não Fiz uma foi? viagem para a Itália. Então, assim, eu sou da área de comunicações. Eu acredito que estudar línguas é algo essencial. Então, tenho estudado essas 2 línguas. E podcast. Estou aí namorando alguns MBAs.
na área de Sério? finanças. Legal. Não sei se vai ser para esse ano ou se para o próximo, mas estou avaliando possibilidades. Muito legal. E estudando demais. muito podcast na área de marketing, comunicação. Tem algum enfim. específico? Olha, tem o Conversa B2B, não sei se vocês conhecem. Ainda Isso eu não. nunca escutei, não. É, eu Muito ainda nunca. interessante. Tem vários aqui. Se eu abrir aqui, eu não vou saber Aparece de um cor. monte. Depois você passa uma Tem lista pra gente. no Spotify tem vários aqui. Eu sigo a 20 também, não sei se vocês conhecem, que gera muito conteúdo 20 eu sei, legal 20 eu sei. também. Eu gosto também de acompanhar a Laje, não sei se vocês conhecem, que Sei é mais na também, área de é. branding. Sim. Muito É um legal. tema que eu me interesso muito, a questão do branding. Muito mesmo. Não, sim. E assim, a questão do podcast, até falei muito com vocês lá da MSL, o foca na coisa, né? A gente até puxou, tá falando com o Anderson mesmo, o Anderson aqui do estúdio, que a grande maioria dos empresários, eles assistem podcast. Eu acho que, se eu não me engano, 50, 40% dos Mais de empresários 50%. É, Mais de 50%. assistem podcast diariamente. Não, você tá ali no trânsito. Você gasta 35 minutos no trânsito. É um episódio. Você vai assistir um podcast, você vai ver um podcast, você vai escutar alguma coisa. Não, mas o trânsito todo travado de Belo Todo Horizonte. travado. Você vai ficar ali? Não, você vai fazer com que aquele tempo ali seja produtivo de alguma forma. Você então, pelo acho menos que absorva algo, né? podcast é algo, assim, muito legal pra mim. Que eu tenho... Faz todo dia bastante escuto- sentido. E o mais diferente. legal é que o pessoal lá que vai, pelo menos no MSL Cast também, né? Acho que quando você posta um corte desse, é literalmente com quem você está associando a sua marca. Isso. Né? Então, assim, a autoridade que a pessoa puxa também leva ali, né, o que você também tem a probabilidade de levar para aquela marca. Então, eu acho muito legal. E agora, Cristine, eu queria pedir para você deixar uma frase para o pessoal, para a gente encerrar aqui, que você Tem uma gosta muito frase que eu gosto muito. e que pode ajudar as pessoas aí, né, que estão querendo empreender, entrar, né, para esse meio executivo, de gestores Então e tudo vamos mais. deixar o seguinte, uma frase e um conselho. E um conselho, isso aí. Bom, o conselho: conheça o seu público, para você poder gerar conteúdo de relevância. Uma frase: as pessoas esquecem o que você disse, esquecem o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Legal. Essa é uma frase, assim, Verdade. que eu escutei, me marcou, porque é a realidade. É assim. verdade. Sim. Ela é para a vida, ela é para a área do marketing, ela é para a área da comunicação, ela é para empresas, Relacionamento, qualquer coisa. relacionamento. Essa é uma frase legal. Muito legal. Mas aqui, o Cristine, hoje a gente tem que encerrar, né? Então, assim, muito obrigado por ter vindo no Deadline Podcast. Foi um grande Obrigada, prazer ter você prazer aqui, foi tá? meu. Prazer pela Prazer. presença, viu? E assim, espero que vocês gostem desse episódio, Cristine. A gente falou aqui muito sobre negócios, muito sobre marketing, vendas. E deixa um comentário de vocês aí embaixo, deixa um like E para também. quem estuda sobre marketing, isso daqui foi uma verdadeira aula. Foi exatamente. Mas muito obrigado, gente. Valeu por mais um episódio do Deadline Um Podcast. abraço.